Bem, galera aí do canal aí, hoje eu vou voltar a comentar aí a segunda parte da eficiência. Eu comecei semana passada a falar sobre a eficiência aí, sobre o estímulo elétrico e o falante, e acabei não terminando toda a parte aí, como é um assunto bem envolve outras partes dos alto-falantes, eu decidi melhor aí dividir em duas partes. Eu estava falando da distância e o que afeta isso daí? Bem, como eu estava falando, a eficiência do falante, ela define qual que é a frequência mais alta que o meu falante vai chegar. Então, se eu tiver uma bobina que ela fica bem próximo do meu anel polar, é um falante que ele vai ter bastante resposta de frequência. A resposta de frequência dele vai aumentando cada vez mais. Então, para mim ter um falante que tem uma resposta de frequência grande, normalmente já vai me dizer que ele tem um gap fechado. E isso já me dá uma condição de eficiência maior do falante. Se eu estiver falando, meu falante tem pouca faixa de resposta de frequência, provavelmente ele vai ter um gap mais largo e ele vai estar distante do meu anel polar, o fio. A altura de enrolamento, como eu disse, ele vai chegar à frequência mais baixa. Quanto maior o enrolamento, meu falante vai descer uma frequência mais baixa. Quanto menor ele dentro do gap aqui, ele vai trabalhar melhor numa região mais alta. Então, se eu estou falando de um subwoofer, eu vou pegar um enrolamento mais alto, ele vai descer mais. Mas nem sempre eu preciso descer tanto a minha frequência. Às vezes eu posso trabalhar com um pouquinho mais alto para mim ter uma eficiência maior. Então, o que eu posso tirar disso aí? A eficiência do falante, ela já vai me dizer o quanto de resposta ele vai me entregar. A outra condição, um falante, quanto mais faixa de frequência ele tiver, ele é melhor, ele tem aquela faixa de frequência tanto baixa e chega a uma faixa de frequência alta. Não, o que me diz essa condição? Quer dizer que é um falante que ele vai trabalhar bastante e provavelmente ele vai aquecer também. Então, esse acúmulo de calor por essa grande área de trabalho pode ser ruim. Posso aproveitar esse tipo de equipamento em outra parte, como quando eu tenho um sistema de mais vias e eu posso limitar um trabalho dele. Eu posso escolher uma região que ele vai trabalhar e posso dar condição de trabalho só aquele intervalo de tempo. Isso me dá um retorno muito maior, porém eu preciso de equipamentos bons, equipamentos que tenham cortes aí bem na faixa de 24, 36, 48 dB, dependendo da quantidade de vias que eu vou trabalhar, para mim fazer um corte bem preciso. Mas do restante, existem algumas condições aí que, dependendo da eficiência, já me diz o quanto o falante é bom e como eu posso trabalhar com ele. Que condição? Hoje, se a gente estiver falando aí de um alto-falante de 98 até 94 dB, se a gente estiver comentando de um falante de médio, é um falante que ele vai trabalhar muito bem. Eu posso pegar esse falante, eu posso aplicar ele num crossover aí que tenha corte em 12 dB ou num toque CD que tenha um corte de 12 dB a 6 dB, ele vai trabalhar e vai responder 100%. Então, ele é um falante de médio, nessa condição trabalha muito bem. Se eu estiver falando de um falante de médio grave, que esteja entre essa faixa de dB, eu vou precisar de equipamentos melhores, provavelmente um processador, para mim conseguir fazer um alinhamento melhor ali dele e conseguir extrair um resultado bom. Se eu estiver falando de médio grave, normalmente eu vou trazer essa faixa de eficiência mais baixa. É um falante normalmente que ele vai trabalhar de 94 até 90 dB. E abaixo de 90 dB eu já começo a trabalhar com sub. Mas eu posso ter um sub que esteja acima de 90 dB, que seja bom? Tem. Porém eu preciso
um pouquinho mais de conhecimento na hora de regular e na hora de fazer o filtro dele, para mim conseguir extrair o máximo de rendimento desse equipamento. Vale lembrar que quando essas faixas que eu estipulei aqui, eu fiz alguns testes com alguns equipamentos e essas faixas me deu um rendimento melhor. De que forma? Quando eu não tenho muito equipamento ou meu equipamento não é tão preciso no filtro dele. Então, esses equipamentos me deu uma resposta melhor nessas condições. Então, se eu estiver comprando equipamento e meu falante é de média, eu vou trabalhar com crossover que ele tem um corte de 12 dB. Então, eu vou pegar um falante que esteja acima de 98 dB, que é muito difícil, vai ser caro também. Provavelmente não, eu devo escolher um falante aí que esteja intermediário disso aí, provavelmente 96, 95 dB seja a minha melhor opção. A outra condição, o médio grave, que começa de 94 a mais ou menos até 90. Qual que seria o melhor numa condição aí que eu não esteja o melhor equipamento para a parte de filtro? Provavelmente um alto-falante que esteja ali em 91, 92 dB. Esse seria a melhor opção. Vale lembrar que hoje alguns aparelhos aí estão vindo aí com um corte de seletivo de 6, 12, 18, 24 e 48 dB. Então eu consigo fazer um filtro muito bom só utilizando o ToxD. Aí na parte de frequência corte baixo, né, corte HPF e tanto low pass. Então, mesmo que eu não tenha um processador, às vezes com o ToxD eu consigo fazer um filtro bom. Então vale lembrar, galera, a parte da eficiência me diz o quanto eu posso trabalhar com o meu equipamento e a forma que eu posso trabalhar com ele. Cuidado com equipamentos de baixa eficiência com resposta de frequência alta. Normalmente esse equipamento vai acumular muito calor e equipamento com muita faixa de frequência também isso pode acontecer. Então ficar meio esperto. Se eu estou falando de um falante de médio grave, ele vai ter um trabalho legal ali de 80 e dependendo do equipamento que é utilizado na linha de montagem dele, ele vai chegar aí até 4, 3.500, vai ter uma variação bacana desse ponto aí, dependendo da potência também. Quando eu estou falando de um falante médio, que ele vai ter um equipamento referente àquela eficiência, porque às vezes eu tenho um falante de médio, ele trabalha aí na faixa de 92, 93, e ele não vai chegar a uma faixa de frequência tão alta igual um falante que tem uma eficiência aí de 97, 96. Então é um equipamento totalmente distinto, porém para mim trabalhar com um processador de eficiência maior, eu vou conseguir extrair um resultado melhor. O de eficiência mais baixa, num crossover eu consigo extrair mais resultado. Então é errado falar qual que é melhor, basta eu saber minha condição, qual que eu vou aplicar ela para mim escolher meu equipamento correto. Então essas informações que eu passei antes, tanto a parte da eficiência como a parte da frequência e ressonância e a sensibilidade, me dá uma condição de eu ir para a última parte, que seria a regulagem. Então eu preciso dessas informações para dar sequência agora e mostrar para a galera aí como é feita a regulagem para um competidor e para uma pessoa que vai utilizar o som no dia a dia para conseguir o máximo de rendimento do equipamento.